Pessoal, beleza? Eu sou o professor Éricles, professor de Física. Neste vídeo nós vamos gravar aqui uma aula sobre corrente elétrica, mais especificamente sobre a intensidade de corrente elétrica. Essa aula é destinada para os alunos do terceiro ano EJA da Escola Estadual Felipe Thiago Gomes. Um abração para vocês. Nós vamos gravar esta aula aqui para ficar mais acessível para o pessoal que não tem acesso à plataforma lá do Google Meet, o Classroom, tá aí no YouTube, vocês acessam quantas vezes vocês quiserem, o vídeo fica salvo lá no meu canal, beleza? E o objetivo é alcançar o máximo de alunos possível. Aula de hoje dia 17 de setembro do ano de 2020, o tema da nossa aulinha é intensidade de corrente elétrica, um assunto muito importante aí dentro do estudo da eletrodinâmica, intensidade de corrente. Na aula passada, nós falamos lá dos conceitos básicos, né? Lá nós falamos dos conceitos básicos de corrente elétrica, as condições para que haja uma corrente elétrica, falamos também do sentido convencional, do sentido adotado pelos físicos para a corrente elétrica. E só para fazer uma recordação, né, um refrescamento de memória, só para a gente recordar um pouco dos conceitos, existem duas condições para que haja uma corrente elétrica. Quando de um ponto até outro, a primeira condição é que haja um material condutor. É necessário que haja um meio condutor, um material condutor de eletricidade para que haja corrente elétrica, beleza? A corrente elétrica sempre vai se mover entre dois pontos. Então, aqui tem o ponto A, eu vou fazer um rascunho aqui, já eu apago. Aqui você tem um ponto A, aqui você tem um ponto B. E para que exista corrente elétrica entre os pontos A e B, beleza? Para que exista corrente elétrica entre A e B, é necessário que haja um meio condutor, um material condutor que ligue esses dois pontos. Geralmente, nós colocamos um fio. No nosso estudo aqui da eletricidade, na nossa turma, nós vamos utilizar fios condutores. Nós vamos estudar correntes elétricas em condutores metálicos, beleza? Você vai ligar o ponto A ao ponto B através de um fio condutor. Nós vamos ligar aí os dois pontos através de um fio condutor e essa é a primeira condição para que haja uma corrente elétrica entre os pontos A e B. Ah, tá. E a segunda? A segunda condição é que haja uma diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. O ponto A, não vou desenhar essa setinha não. O ponto A vai ter um potencial que eu vou chamar de VA, e o ponto B, né, vai ter um potencial VB, pronto, VB. E esses potenciais elétricos, obrigatoriamente, devem ser diferentes. O potencial do ponto A deve ser diferente do potencial do ponto B. Por isso, vai haver entre eles uma diferença de potencial. Beleza? Tranquilão. Show de bola. Entre os pontos A e B, deve haver uma diferença de potencial. Mas, professor, como é que eu calculo a diferença de potencial entre A e B? Muito simples. A DDP entre A e B é igual a o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Ah, tá. Só isso? É, só isso. Beleza? São as duas condições para que haja uma corrente elétrica. Diferença de potencial entre dois pontos e deve haver aí um fio condutor que ligue esses dois pontos. Uma outra coisa interessante que eu queria passar para vocês é a causa da corrente elétrica. Professor, o que é que causa essa passagem de portadores de carga? O que é que causa esse movimento de portadores de carga? Que no nosso caso aqui são os elétrons. A causa, galera, para corrente elétrica está aqui, ó, é a DDP. A diferença de potencial é a causa da corrente elétrica.
Na aula passada nós comentamos que a corrente elétrica é um movimento orientado, é um movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Eles vão sempre num determinado sentido, beleza? E esse movimento orientado de cargas elétricas é causado por uma DDP, tranquilão? O movimento orientado de portadores de carga é causado por uma DDP. Voltando para o assunto da aula de hoje, intensidade de corrente elétrica, nós vamos agora calcular o valor da corrente elétrica que atravessa um fio. É o que, professor? Vamos calcular a intensidade da corrente que atravessa o fio. Vou fazer aqui um desenho representativo de um fio. Olha lá. Está aqui, né? Aquele cano de 100, professor, pronto. Está aqui o desenho do fio. Na aula passada, eu não falei, me perdoem aí por causa do meu nariz. Na aula passada, eu não falei no vídeo, mas eu vou citar aqui nesta aula. Para que haja uma corrente elétrica nesse fio, isso aqui é a representação do fio, para que haja uma corrente elétrica nesse camarada, eu tenho que ligar esse fio numa fonte de tensão, beleza? E aí, professor, o que é uma fonte de tensão? Uma fonte de tensão é uma pilha, uma bateria, né? Lembrando que pilhas, baterias são fontes de tensão de corrente contínua. Eu falei sobre isso na aula anterior. O que é corrente contínua, o que é corrente alternada, beleza? Então, pilhas e baterias são fontes de corrente contínua, fonte de tensão que produzem corrente contínua. Então, vamos ligar aqui o nosso fio, né, professor? Vamos ligar o nosso fio a uma bateria ou a uma pilha. O símbolo é duas varinhas, uma varinha grande e uma varinha pequena. A varinha maior é o lado positivo, polo positivo, a varinha menor é o polo negativo, beleza? Na aula passada, nós também falamos do tal sentido da corrente elétrica, conhecido popularmente como sentido convencional. Olha só, o sentido convencional da corrente elétrica, ele vai do positivo para o negativo, ó, sai do positivo e entra no negativo e a corrente elétrica vai ficar circulando no circuito, tranquilão? Então a corrente elétrica vai passar assim no fio, ó. Esse é o sentido da corrente elétrica, dito aí como sentido convencional. Preste atenção aqui. Esse fio, ele tem uma certa espessura. A espessura é determinada por uma areazinha, que nós chamamos de área da seção transversal do fio. É uma espécie de moeda, né? Uma moedinha, uma moeda de R$1, pronto. É uma espécie de moeda. Quando você faz um corte no fio, ó, passei a faca, pronto. Fez um corte no fio, ele vai gerar essa areazinha. Pois é, né? É através dessa área que as cargas elétricas, os portadores de carga elétrica vão passar. Professor, quando o senhor calcular a corrente, a gente vai descobrir o quê? O que a corrente vai nos informar? A corrente elétrica nos informa a quantidade de coulombs que passa por uma seçãozinha dessa a cada segundo. Vou repetir. A corrente elétrica nos informa a quantidade de coulombs por segundo que passa nessa seção. Tranquilo? Então, ó, a corrente elétrica, se você quiser descobrir a intensidade média, é isso que a gente vai mostrar, né? Como calcular a intensidade média? Se eu quiser calcular a intensidade média da corrente elétrica, vou colocar aqui a intensidade média da corrente. É só você pegar a carga que atravessa essa seção, carga Q, e dividir pelo tempo que ela gasta para atravessá-la. Essa é a tal da intensidade média. Tem um detalhe importante que eu queria falar para você. Nós estamos estudando a chamada corrente contínua, beleza? E essa corrente contínua é constante. Significa que a corrente é constante.
E se é constante, não muda, né? Algo constante é algo imutável, invariável. E aí eu quero que você preste atenção nesse comentário. Olha, Arnaldo César Coelho. Bem, a física é clara, né? A regra é clara. Arnaldo César Coelho. Ó, a intensidade média é um valor médio tirado num determinado intervalo de tempo. E o valor instantâneo é um valor medido num determinado instante. Tranquilo? O que acontece? Quando a nossa corrente é constante, o valor médio, ó, a intensidade média da corrente, é igual à intensidade da corrente em qualquer instante. A intensidade média é igual à intensidade instantânea, porque ela não muda. O valor médio é igual ao valor em qualquer instante. Por isso que a gente pode escrever a intensidade média da corrente dessa forma, né? Onde é que eu coloco? Deixa eu colocar essa informação aqui mais para baixo. A intensidade média é igual à intensidade instantânea da corrente elétrica, e aí você pode escrever que a corrente elétrica é igual à carga dividida pelo tempo. Que letra horrenda, professor. Vou melhorar. A intensidade é a carga dividida pelo intervalo de tempo. Todo mundo sabe que carga elétrica... Todo mundo sabe, né, professor? Até eu, todo mundo sabe que corrente elétrica... Lá vai eu me confundindo aqui. Todo mundo sabe que carga elétrica é medida em coulombs, né? Nessa altura do campeonato eu sei, professor, que carga é dada em coulomb. E tempo no sistema internacional é dado em segundos, é medido em segundos. Portanto, a corrente elétrica é medida em coulombs por segundo. Quando nós calculamos a corrente elétrica, nós estamos analisando, né? Quando você calcula a corrente, você está analisando quantos coulombs por segundo passa nessa seção transversal aí do fio, beleza? Esse coulombs por segundo é o que, professor? Esse coulombs por segundo é o que a gente chama de ampere, certo? Coulomb por segundo recebe o nome de ampere, é a unidade de medida da corrente elétrica. Então nós vamos medir corrente elétrica em ampere, tranquilão? Beleza, né? Agora a gente vai analisar uma particularidade aqui da corrente elétrica. A corrente elétrica que nós estamos estudando é uma corrente elétrica contínua e constante. O que significa isso? A gente vai entender melhor quando a gente analisar o gráfico da corrente, da intensidade da corrente em função do tempo. Beleza? Fala aí, professor, dessa particularidade. Olha só. Fazer o gráfico. Aqui no eixo vertical eu vou colocar a intensidade da corrente. E aqui no eixo horizontal do plano cartesiano, vou colocar o tempo. Corrente versus tempo. Beleza? O gráfico da corrente constante é uma reta horizontal, né? Você tem aqui, vamos chutar um exemplo. Vamos dizer que através desse fio passe uma corrente de 3 amperes. Beleza? Através desse fio está passando uma corrente de 3 amperes. 3 coulombs por segundo está atravessando essa seção do fio. Então tá aqui, ó. Eu tenho um valor aqui de 3 amperes. Ao longo do tempo, esse valor, 3 amperes, ele não muda, ele é constante, né? Então, ao longo do tempo, 3 amperes vai permanecendo 3 amperes. Ó. Não ficou muito reta não, mas acho que dá para entender. Ao longo do tempo, você vai sempre ter o mesmo valor de corrente. Ó. 3 amperes, 3 amperes, 3 amperes. O tempo passa e a corrente não muda. Olha, que coisa poética, né? O tempo passa e a corrente não muda. Muito bem. O que acontece se a gente for analisar essa areazinha abaixo do gráfico? Olha só.
Se eu for analisar essa região, professor, aqui, ó, entre o gráfico e o eixo dos tempos. Vamos analisar um certo intervalo de tempo, ó, de 0. Vamos analisar o que acontece lá naquele fio de 0 a 5 segundos. Vamos dizer que o tempo está medido em segundos e a corrente está sendo medida em amperes. O que acontece, professor, de 0 a 5 segundos? Vamos traçar uma reta aqui para analisar o que acontece. Olha só, se a gente calcular a área dessa figura, ó, formei aqui um retângulo, né? Se a gente for calcular a área dessa figura, vai dar um resultado interessante. Ó. Quando eu limitei aqui o tempo, a gente determinou uma determinada área. Determinou uma determinada área é ótimo, né? E aí o que acontece, professor? Se eu calcular essa área, o que ocorre se eu calcular essa área? Pessoal, existe uma propriedade do gráfico da corrente em função do tempo que diz o seguinte: quando você calcular a área abaixo do gráfico da corrente, a área abaixo do gráfico é numericamente igual à carga elétrica que vai passar pelo fio nesse determinado intervalo de tempo. Repete isso aí, professor. A área é numericamente igual à carga que passa pelo fio no intervalo de tempo considerado. Área numericamente igual à carga. Ou seja, o valor que você encontrar para a área vai ser o valor da carga que atravessou o fio. Vamos fazer aqui? Calcular a área, professor. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é a base vezes a altura. A área do retângulo, base vezes a altura. A base é 5, né? A base é 5 vezes a altura, que é 3. 5 vezes 3, 15. Você achou o valor 15 para a área. Se a área deu 15, é porque a carga que atravessou o fio nesse intervalo de tempo, né, foi também de 15. Ah, tá. Se eu calculei a área e a área deu 15, é porque a carga elétrica também deu 15. 15 o quê? 15 coulombs. A carga elétrica que atravessou o fio foi de 15 coulombs. Beleza? Essa é uma propriedade muito importante, que é a chamada propriedade gráfica. Essa propriedade ela vale para o gráfico da corrente em função do tempo, da intensidade da corrente versus o tempo. Se você calcular a área, independente de qualquer formato aqui, a corrente não necessariamente precisa ser constante, ela pode ser variável, mas se você calcular a área abaixo do gráfico da corrente, você vai estar calculando a carga elétrica que atravessou o fio nesse intervalo de tempo. A área é igual à carga elétrica que passa pelo fio. Vai ser uma propriedade que a gente vai usar bastante. Em resumo, o que a gente viu? Quando eu precisar calcular a corrente elétrica, eu vou pegar a carga que vai atravessar o fio e dividir pelo tempo que ela gasta para atravessar essa seção. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Pegar mais espaço porque o quadro é pequeno. Vamos fazer aqui, professor, um exemplo. Ó, por exemplo, imagine aí que através dessa seção do fio atravessem, vamos lá, 6 coulombs a cada 2 segundos. Repete isso aí, prof. Imagine que através dessa seção do fio, atravessem 6 coulombs a cada 2 segundos. Beleza. 6 coulombs é a quantidade de carga. 2 segundos é o intervalo de tempo. Pergunta: qual é a corrente elétrica que está atravessando esse fio? Qual é a intensidade da corrente elétrica que está passando por esse fio? A intensidade da corrente vai ser a carga, ó, aqui a fórmula, a intensidade média, que é igual à intensidade instantânea, no nosso caso.
a intensidade da corrente vai ser a carga elétrica, 6, dividida, né, pelo intervalo de tempo. Ó. Intervalo de tempo, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 o que, professor? 3 amperes. A corrente elétrica que atravessa o fio é de 3 amperes. Significa que nessa seção estão atravessando 3 coulombs por segundo. A cada segundo está atravessando ali 3 coulombs de carga, né? 3 amperes significa 3 coulombs por segundo. A cada segundo atravessam por essa seção, por essa areazinha, né? A cada segundo atravessam 3 coulombs de carga, beleza? Essa é a interpretação da corrente elétrica. Tá aí para a gente discutir aí sobre esse cálculo. Em resumo, esse é o assunto da nossa aulinha de hoje. Posteriormente a gente vai fazer algumas questões sobre a intensidade de corrente, a fórmula que nós temos, e também sobre a aplicação do gráfico da corrente, essa propriedade do gráfico da intensidade da corrente versus o intervalo de tempo, né? Intervalo de tempo não, instante de tempo. Respira, não desiste, o assunto é fácil. Tem uma coisa que eu quero reforçar aqui, é que se a questão não der a carga, se a questão não der a carga, você pode calcular a carga através daquela formulinha da quantização da carga elétrica. Quantidade de carga, você sabe que é o número de elétrons vezes a carga elementar. Essa carguinha elementar a gente já conhece, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga do próton, de cada próton e de cada elétron em módulo. Beleza? Repetindo o raciocínio. Professor, se a questão não der a carga, ela pode dar uma moto buzinando aqui, né? Se a questão não der a carga, ela pode dar a quantidade de elétrons ou pedir o número de elétrons. Vai depender aí do problema. Beleza? Em resumo, se não vier a carga, você pode usar esta formulazinha que já é conhecida sua. Quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. Vai ser uma parceira nossa nas questões de corrente elétrica. Beleza, pessoal? A aula de hoje está encerrada. Aula bem rápida, bem tranquila. Esse assunto aqui é um assunto muito importante dentro do estudo da eletricidade. Beleza? Próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios de corrente elétrica. Um forte abraço. Semana que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Valeu!